Time. É, tempo integral. Ah, ótimo. E quando é que eu começo? Agora, quanto mais cedo, melhor. Perfeito. Espera. Essa é minha neta querida. Minha única neta. Portanto, todo cuidado é pouco. Novela A Favorita, capítulo 30, sexta-feira, dia 24 de junho de 2022. Galera, antes da gente começar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever aqui no canal, não. É muito importante a sua inscrição e é importante também que você ative o sininho de notificações. Porque só assim, toda vez que eu colocar um vídeo aqui no canal, o YouTube vai notificar você aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Deixa o seu like também, o seu gostei, o seu joinha. Ele ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom, que o vídeo é legal e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixa aqui o seu comentário. Comente aqui o que vocês estão achando do começo dessa novela, qual personagem vocês mais lembram, qual personagem mais marcou você na época que ela passou a primeira vez. E eu também quero muito saber, então comente aqui a cidade e o estado de onde você assiste a novela. Vamos lá? Ela se recusa a ter os seguranças que Gonçalo ofereceu para ela. Lara sai e o chefe da segurança chega com Harley e fala que ele precisa de um emprego de segurança. Gonçalo recusa ele por não ter porte de segurança, mas logo depois diz que tem um emprego para ele. Na sala dele, ele explica para Harley que quer que ele siga a Lara sem que ela perceba, de um modo seguro, sabe? Para ser a segurança dela. Quer que ele estude no mesmo lugar, frequente o mesmo lugar que ela e vai ter ajuda de custo para isso. Harley aceita o emprego e Gonçalo mostra uma foto de Lara para ele. Na outra cena, Maíra diz que se Donatella não procurar ele é porque tem culpa no cartório. Na cena seguinte, Irene conta que Lara está cada vez mais rica e conta que Donatella deve ter mandado milhões para fora do Brasil. E Flora pergunta se Lara não sabe disso. Irene diz que Donatella deve esconder muito bem. A cena vai para Flora mandando Silveirinho encontrar os status da conta. Na outra cena, Harley reclama do emprego em tempo integral. E Silene tira a comida dele e manda ele ir para não se atrasar. A cena vai para Lara e Harley fazendo natação, e Harley nota que o brinco dela caiu e vai buscar para ela. E eles saem para tomar água e conversar, e Harley a desafia a pularem do trampolim. Lá, ela quase desiste, mas ele diz que eles vão junto. Eles pulam junto e Lara conta que estava traumatizada e ele ajudou. E Lara diz que eles podem se ver na faculdade. Depois Harley fala uma ligação e diz que está tudo bem e que eles já ficaram até amigos. Na cena seguinte, Augusto César lê um bilhete de Shiva que foi morar com o pai Elias e não volta mais. A cena vai para Shiva contando que o pai cercou tudo. E Elias diz que para ele morar ali ele precisa seguir as regras. E nesse momento Augusto bate na porta. Ele entra e tenta convencer Shiva a voltar para casa. Shiva fala que volta com uma condição. Ele volta se a Maíra estiver lá. E não abre mão disso. Augusto fala que não. E que não vai desistir do filho. E sai. Na outra cena, Rita continua procurando emprego. O Dulce percebe que cortaram a luz e briga com Rita para ela ir pedir desculpa para Gurgel. Na outra cena, Gurgel finge que é o secretário no telefone. Rita chega e fala para ele não ligar para esse cliente e diz que se ele não tiver colocado ninguém no lugar dela, ela poderia voltar. Gurgel fala que ela se faz de metida, mas ele está num dia bom e que vai aceitá-la de volta. Na cena seguinte, Alicia pega Diduzinho bebendo de novo, mas ele diz que já desistiu de Rita, e Alicia conta que foi atrás de Arlete e que a vida deles acabou por causa dela. Diduzinho diz que ela fala tanto do pai deles, mas está igual a ele. Na outra cena, Maria do Céu compra frutas na venda de Vanderlei e pergunta se ele entrega em casa e conta que está morando na casa de Damião. Léo escuta e diz que agora ela está dando pro Damião e vai seguir no Céu pela rua dizendo que ele também pode pegar.
Léo agarra Céu e nesse momento Catarina chega e pergunta o que ele está fazendo. Ele fala que ela quase causou um acidente na rua e Céu pergunta se ela é esposa dele e diz que tem pena dela por ser casada com um porco assim e sai. Catarina manda ele ficar quieto e diz que em casa eles conversam. Em casa ela o cobra e diz que ele fez ela de idiota na frente de todo mundo. Léo manda ela pegar uma cerveja, mas Catarina desiste e fala que ela é burra mesmo, que ele agarrou a irmã dela e agarrou essa moça na rua e diz que tenta porque acha que eles ainda podem ser felizes, mas ele é um pesadelo. Léo diz que a porta está ali para ela ir buscar o paraíso dela então, mas ela não tem coragem e ele a manda ir buscar cerveja de novo e Catarina levanta e vai. Na cena seguinte, Catarina chega e fala que veio falar com ela, Cida, e pede desculpa por ter acreditado em Léo. Cida a desculpa e Catarina chora, dizendo que ele é o marido dela e ela precisava acreditar nele. E Cida diz que ela é uma mulher maravilhosa e a aconselha a sair dessa vida. Catarina diz que jurou na frente do padre e que tinha certeza que daria certo, e diz que precisa ir. Na cena seguinte, Céu assiste TV de pernas pro ar e barriga de fora. Damião chega e beija o rosto dela, mas Maria do Céu fala que eles são só amigos, mas que ele é bonitão e que quando for rica vai colocar as mulheres mais lindas na fita dele. Nesse momento, Edivaldo bate na porta e pega Maria do Céu para levá-la para casa, mas Damião segura ele e diz que não, que Maria do Céu vai se ela quiser. Edivaldo sai e Damião fala que comprou briga com o pai dela. E pra quê? Pra nada? Maria do Céu beija o rosto dele e diz que um dia ela pode mudar de ideia. Na cena seguinte, Silveirinha diz que o filho dele é gentil e inteligente. Donatella pergunta se ele acha que Lara tem razão e pergunta se ela deveria ouvir o Zé Bob. Silveirinha diz que não, mas Donatella levanta e diz que vai atrás dele agora mesmo. Depois que ela sai, ele vasculha as coisas dela e encontra um monte de extratos com 22 milhões de dólares. Ele liga para Flora e conta tudo, e Flora fala que Lara precisa saber disso. E Silveirinha conta que Donatella foi ver o Zé Bob. A cena vai para Flora chegando no prédio e falando com o porteiro para fazer um favor para ela. E Donatella dá de cara com Flora na portaria. E Flora diz que não foi ali só para conversar com Zé Bob e que ele não é de ficar com uma mulher só. Donatella pergunta por que ela quer tudo que é dela e fala que ele gosta dela e que ouviu isso da boca dele que passou a noite com ela. Mas Flora fala que ela roubou tudo dela e agora vai tomar tudo de volta e diz que ela não tem coragem de subir. E nesse momento mostra que Zé Bob está saindo de carro. A cena vai para Donatella desabafando com Silveirinha e chorando que Flora é uma maldição na vida dela. Silveirinha fala para ela jogar pesado também e avisa que Flora vai passar por cima dela. Na cena seguinte, Lara esbarra com Harley na faculdade. Eles se falam e se despedem, e Lara sai sorrindo, mas dá de cara com Flora e pede para ela deixar em paz, mas Flora insiste para conversar com ela. Harley vê e liga para Gonçalo e conta que elas entraram no restaurante. E Gonçalo liga para Donatella. No restaurante, Flora mostra o extrato para Lara, mas Lara diz que não acredita nela, e mesmo que se for verdade, é direito dela ter esse dinheiro. Lara sai e nesse momento um cara estranho chega gritando com Flora que ela é uma ladra. Flora manda Lara ir chamar ajuda. O homem tira um canivete e vai para cima de Flora. Flora a defende, mas o cara se fere a si mesmo e diz que ela tentou matá-lo. Nesse momento, Lara chega e vê Flora com a faca na mão. Lara vê Flora com a faca na mão e a mão suja de sangue, e o homem fica gritando que ela tentou matá-lo e pede para alguém chamar a polícia. Flora fala que é armação para incriminá-la e chama Lara para fugir com ela. Lara fala que ela está com as mãos cheias de sangue, mas Flora pega as coisas e corre. A polícia chega e diz que Lara vai ter que depor como testemunha.
e Haley diz que vai com ela. Na delegacia, Lara fala todos os detalhes do que viu e diz que saiu para pedir ajuda e quando voltou o homem estava ensanguentado e ela estava com o canivete na mão. Lá fora, Haley vai dando atualizações para Gonçalo. Lara chega e diz que não quer ir para casa. Na cena seguinte, Flora chega e diz que Donatella armou para ela de novo e que agora Lara deve estar pensando o pior dela e pergunta como ele não sabia de nada. Silveirinha fala que a ideia foi dele e que isso tudo vai reverter a favor dela e que não falou nada para ser mais autêntico e explica que foi ele que combinou tudo com o cara e sabe que o cara vai acabar contando tudo para a polícia e vai cair tudo na conta de Donatella. E Flora fala que ele não vai fazer isso com ela e pergunta se ele está do lado dela mesmo. Silveirinha diz que sim e que quando o homem falar tudo, todos vão pensar que Donatella armou mesmo para ela. Na outra cena, Lara agradece por ele ficar com ela e diz que ele deve estar dando um bolo na namorada dele. Haley diz que não tem namorada e pergunta se ela tem. Ela diz que acha que sim e que agora está difícil de confiar em alguém e a família dela se desintegrou toda. Haley fala que a família dele também não é perfeita e que é isso que faz eles serem especiais. Lara concorda e fala que eles são mais fortes por isso, e os dois brincam e saem. Logo depois, ela pergunta se ele viu alguma coisa a mais, e se o cara pode ter se ferido mesmo, ele mesmo se feriu. Haley diz que se for um maluco, sim. Depois, paga a conta e ela agradece. Na outra cena, o homem sai do hospital e entra no carro. Silveirinha está lá dentro. Ele diz que a patroa dele, Donatella, não pode ir, mas mandou esse dinheiro. Na outra cena, Donatella agradece a Gonçalo e conta para Silveirinha que Flora esfaqueou um homem. Silveirinha fala que foi ele que mandou o homem e que não aguentava mais ver ela sofrendo assim. Donatella fala que não está de acordo, mas se alguém apertar ele, ele vai contar a verdade. Mas Silveirinha diz que com gente baixa tem que se jogar baixo. Na cena seguinte, Haley deixa a Lara perto de casa e ela diz que a mãe dela está lá. Haley se preocupa, mas Lara explica que é a mãe adotiva e diz que qualquer dia eles marcam uma balada. Haley beija o rosto dela e sai. Na cena seguinte, Gonçalo conta para Irene que Flora esfaqueou um homem. Irene fala que foi Donatella que armou isso tudo. Na cena seguinte, Silene checa todas as meninas antes de saírem. Haley chega dizendo que está cansado. Silene pergunta como está o emprego. E Haley conta o que aconteceu e diz que ela ficou apavorada, tadinha. Silene abre o olho dele para ele não se envolver com ela. Na outra cena, Lara chega em casa e conta para Donatella o que aconteceu e diz que Flora fugiu e que ela está se sentindo muito mal. Donatella diz que avisou para ela se afastar da Flora e que foi preciso isso acontecer para ela ver. Lara fala que foi preciso ver para crer isso também e mostra o extrato da conta e pergunta como ela tem 22 milhões de dólares na conta. Donatella pergunta quem deu isso para ela e explica que isso é a herança dela e que é a economia de uma vida inteira, dos presentes que os pais dela deram, das coisas que vendeu. Lara fala que está muito confusa e entra, e Silveirinha diz que foi bom eles terem feito isso, senão Flora teria ganhado muito terreno. Donatella diz que não fez nada e se pergunta como Flora conseguiu acesso à conta dela. Na cena seguinte, Haley e Lara se encontram na faculdade e Haley oferece pipoca para ela. Lara ri e nesse momento Cassiano chega e ela apresenta os dois. Logo em seguida, Haley sai e Cassiano diz que vai esperar Lara sair da faculdade para conversar com ela. Na outra cena, a Átila vai falar com Cida que não aguentou e teve que bater no Léo. Cida fala que não quer ter problema com a irmã dela. Átila diz que Cida está muito linda e que não consegue mais se controlar. E Cida diz que se ele gosta mesmo dela, é para deixá-la em paz. E sai. Nesse momento, Coppola chega e pergunta o que ele estava fazendo. E diz que ele vai destruir a família dele se continuar assim.
Átila fala que não deveria ter casado com Lorena, mas Coppola diz que é pai delas e manda ele deixar Cida em paz. Na outra cena, Maria do Céu e Damião fazem compras na feira e Maria do Céu diz que todos acham que eles estão se pegando. Damião diz que um dia vai pegar. Maria do Céu fala que não vai mesmo. Nesse momento, Elias chega com a família e pede para ele apresentar a nova namorada. Eles se apresentam e Dedina fica olhando para Maria do Céu, que logo pede para ir embora. Em casa, eles sentam para comer e nesse momento Cassiano chega e pede para conversar com ela. Maria do Céu explica que não está com Damião, mas Cassiano fica furioso e manda ela ir contar toda a verdade para Lara. Maria do Céu beija e ele empurra ela e diz que vai bater nela, mas Damião separa eles. Cassiano sai que Damião fala para Maria do Céu que ele não gosta dela. Na cena seguinte, Gonçalo se preocupa com Lara e diz que precisam prender Flora novamente, mas Donatella diz que não foi nada, que foi superficial e que quer que ela pague pelos crimes que ela cometeu. E precisa contar algo para ele. Silveirinha percebe que ela vai contar e derrama chá nela. E Gonçalo diz para ela não se preocupar, porque ele vai dar um jeito de colocá-la na cadeia. Gonçalo sai e Donatella conta que está se sentindo mal por isso e estranha a frieza de Silveirinha. Na cena seguinte, Léo manda ela servir a comida. Catarina diz que está se sentindo como uma idiota. Léo então esculacha ela. Catarina chora e Mariana tenta defendê-la. Léo ri dela e fala que vai ficar ali assistindo isso e que se casou com uma imprestável. Catarina grita que já chega e que não merece mais isso e que ele é um nada. Léo fica furioso e manda ela repetir e bate nela. E Catarina manda Mariana sair. Na rua, Domênico diz que vai lá matar ele, mas Mariana diz que não. Na cena seguinte, Irene sai do carro e entra no táxi, mas o motorista avisa para Gonçalo. Na cena seguinte, Maria do Céu faz cartaz para Cassiano. Damião chega e fala que ela é muito idiota e que ele, Damião, é quem gosta dela e a coloca para fora dali. Na cena seguinte, Irene conversa com o advogado e Flora fala que é inocente, que tem certeza que foi a armação da Donatella. Nesse momento a polícia chega e diz que ela está presa, porque a filha dela, Lara, depôs contra ela. Na outra cena, Tuca briga com Zé Bob por não ficar mais na redação. Tuca sai e Maíra chega e diz que ele está emagrecendo muito. Na cena seguinte, Irene briga com Gonçalo por ter mandado segui-la e fala que a Flora é inocente. Na cena seguinte, Donatella chega em casa e Zé Bob está lá, esperando por ela. Na cena seguinte, Irene vai na faculdade para falar com Lara e diz que sabe que Flora é inocente, que sabe que foi a Donatella que contratou o homem e pergunta se ela viu a Flora esfaquear o homem. Lara diz que não, mas ela estava com a faca na mão. Irene diz para ela não perder o senso de justiça dela. Na outra cena, Flora é presa e diz para as presas que é inocente. Todas riem e dizem que também são. E assim termina o 30º capítulo de A Favorita. Galera, antes da gente terminar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, não. É muito importante a sua inscrição e é importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que eu colocar um vídeo aqui no canal, o YouTube vai notificar você aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Deixa seu like também, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom, que o vídeo é legal e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixa aqui o seu comentário, comente aqui o que vocês estão achando do começo dessa novela, qual personagem vocês mais gostam e de onde você assiste a novela. Muito obrigado por estarem comigo até aqui e até o próximo vídeo.